Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Michel Temer sanciona a lei que permitirá uso de recursos de loterias na segurança pública. Fórum de Governadores discute segurança no país. TSE rejeita a ação do PT para caçar Bolsonaro e Mourão. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que permite o uso de recursos de loterias para a segurança pública. A expectativa do governo é de que sejam arrecadados, em 2019, 2 bilhões de reais para a segurança. O ministro Raul Jungmann afirmou que até 2021 este valor pode mais que dobrar. A lei permite que os recursos das loterias esportivas sejam divididos entre as áreas de segurança pública, cultura e esporte. Os recursos vão ser utilizados para a compra de equipamentos, como tornozeleiras, drones e armas. A lei também prevê que 20% dos recursos devem ser obrigatoriamente aplicados no Programa Nacional de Qualidade de Vida para os Profissionais de Segurança Pública. Durante a cerimônia, Raul Jungmann fez um balanço da atuação dele à frente da pasta e afirmou que tem a intenção de se afastar da vida pública. Um outro acordo, que vai destinar também mais recursos para a segurança pública, foi assinado pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Diogo Oliveira, e o ministro Raul Jungmann. Trata-se de uma cooperação técnica que vai possibilitar que o setor privado passe a investir em segurança pública. Por esse acordo, será possível criar fundos de investimento nessa área. Estão previstas auditorias para garantir a efetiva utilização dos recursos. De acordo com a legislação, se um investidor que quiser doar aí recursos para a área de segurança, o dinheiro tem que entrar na Caixa do Tesouro Nacional, ali no Caixa do Tesouro, e ter aprovação orçamentária do Poder Legislativo, passar por licitação, inclusive. Todo o processo pode levar até 3 anos. Aí, já com esse novo instrumento, o presidente do BNDES acredita que os recursos ficarão disponíveis mais rapidamente. Agora, eu vou aproveitar que eu estou falando de segurança e lembro da situação de intervenção federal em Roraima. Os plenários da Câmara e do Senado Federal aprovaram o decreto que determina a medida até 31 de dezembro deste ano. E como já falamos aqui no programa, mesmo nos corredores do poder, o decreto nomeia como interventor o governador eleito Antônio Denário, do PSL. Ele substitui a governadora Sueli Campos, do PP, no comando do Executivo do Estado. E ainda sobre a situação de Roraima, apesar da situação financeira complicada, o Estado não atende aos requisitos para entrar no programa de recuperação fiscal, como fez o Rio de Janeiro, por exemplo. De acordo com o Ministério da Fazenda, Roraima não pode aderir ao pacote de auxílio, pode apenas receber o apoio emergencial de 200 milhões de reais que já foram negociados e prometidos pelo governo federal. A lei que criou o programa de recuperação fiscal estabelece que só podem ser beneficiadas as unidades da federação cuja soma das despesas com funcionalismo e do serviço da dívida ultrapasse 70% da receita corrente líquida. O programa prevê, por exemplo, a suspensão do pagamento das dívidas por 3 anos, acesso a empréstimos com garantia da União em troca de um programa de recuperação fiscal com corte de despesas e aumento de impostos. E, em algum caso, o governo federal pode até exigir a privatização de empresas locais como contrapartida. Mas aí, no caso de Roraima, isso não vai ser possível. Esse apoio todo aí de recuperação. E por falar em recursos para estados e também segurança pública, esse foi um dos temas do Fórum de Governadores realizado hoje aqui em Brasília. Esse evento reuniu governadores eleitos e autoridades do Poder Judiciário e do futuro governo de Jair Bolsonaro. Mas quem vai contar para a gente é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, acompanhou esse assunto, conversa conosco. E Mariana, os governadores, eles já adiantaram ali o pedido de apoio financeiro para o ano que vem. Rosiane, boa noite, viu? Olha, os governadores querem o incremento e a distribuição automática dos recursos dos fundos Penitenciário Nacional e de Segurança Pública para melhorar a gestão dos presídios. Hoje, inclusive, o governador eleito de São Paulo, João Dória, falou sobre isso com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, e alegou que os estados não têm condição financeira de arcar com novos modelos de gestão penitenciária.
Por outro lado, o futuro ministro pediu o isolamento dos presos que fazem parte aí de facções criminosas em presídios federais. Esses dois pontos compõem uma carta dos governadores eleitos que foi divulgada hoje em um fórum que aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Brasília. A carta tem mais 4 pontos que incluem ações mais duras no combate a essas organizações criminosas e contra os crimes de corrupção e ainda o aumento das ações de inteligência para o controle das fronteiras por onde entram armas e drogas. Eles querem também a criação de um banco nacional de impressões digitais para ajudar aí na elucidação de crimes e ações sociais aí conjuntas entre os governos federal e estaduais para a geração de emprego. Além de 22 governadores e um vice-governador eleitos, o fórum contou com a presença dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Também participaram o atual ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o futuro ministro, Sérgio Moro, e ainda o vice-presidente eleito, Rosiane, o general Hamilton Mourão. Obrigada, Mariana. Agora vamos até o CCBB, sede do Governo de Transição, onde Paulo Leite atualiza para a gente informações da agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro. Boa noite, Paulo. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O presidente eleito Jair Bolsonaro, que acaba de deixar aqui a sede desse governo de transição, recebeu hoje representantes de mais 4 partidos políticos: DEM, PSL, que é o partido dele, PP e também o PROS. E com essas 4 reuniões aqui de hoje, chega a 10 o número de partidos que ele recebeu nessa semana e também na semana passada. Vamos às definições de hoje, então, né? O PSL, que é o partido de Bolsonaro, é claro, faz parte da base do governo. O DEM, que é presidido aí pelo prefeito ACM Neto, está caminhando para fazer parte da base do governo. São palavras aí do próprio presidente do partido, mas ele disse que a definição final cabe à executiva nacional do partido, que ainda não se reuniu para definir justamente isso. O PP disse que não faz parte do governo, mas fez uma ressalva, que o partido, na grande maioria dos casos, tem mais convergências do que divergências com as propostas aí de Jair Bolsonaro. Já o PROS não se manifestou, a gente aguarda aqui ainda a manifestação do PROS para ver qual é a definição do partido. Voltando a falar um pouquinho agora da agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro, hoje, mais cedo, ele foi até o COT, que é o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, uma das forças de elite da Polícia Federal Brasileira. Se encontrou também com colegas da Academia Militar das Agulhas Negras, turma dele, né, de 77, e foi recebido por pastores evangélicos que o apoiaram durante aí a corrida presidencial. Bolsonaro, portanto, já deixou aqui a sede desse governo de transição, né, o Centro Cultural Banco do Brasil, deve ter ido para Grande do Torto. Amanhã, cedo, vai para São Paulo e amanhã também, no começo da tarde, já volta para casa, segue para o Rio de Janeiro. Rosiane, você. Obrigada, Paulo. Eu vou voltar a conversar com Mariana Jungmann, que agora ela traz para a gente alguns dos destaques da Agência Brasil, que a gente lembra, você pode olhar lá informações mais detalhadas no site, né, Mariana? agenciabrasil.abc.com.br. Mas o que é que você já destaca para a gente? Rosiane, olha, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade a ação do PT que pedia a cassação da candidatura do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e do vice-general Hamilton Mourão por abuso de poder econômico. Na ação, o PT argumentava que o dono de uma empresa de aparelhos de ar-condicionados de Santa Catarina teria coagido seus funcionários a usar adesivos e camisetas em apoio a Jair Bolsonaro. O TSE seguiu o voto do relator, ministro Jorge Mussi, que entendeu que não há provas suficientes para condenar o empresário. Lembrando que na semana passada, o TSE negou, por maioria, outro pedido do PT para cassar a chapa de Bolsonaro, dessa vez por um suposto constrangimento provocado pelo empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. E eu cito mais uma notícia, uma curiosidade histórica. A galeria dos presidentes da República já foi atualizada com a foto de Michel Temer. A imagem usada é a foto oficial dele, divulgada em novembro do ano passado e que está nos gabinetes da esplanada dos ministérios. Uma curiosidade, Rosiane, é que essa foto do presidente Michel Temer é a única na galeria que atualmente está
colorida, por ele ser o atual ocupante do cargo. Depois da saída dele, essa foto será então substituída por uma outra, pela mesma foto, porém em preto e branco. E a gente que olhou aqui pela televisão, né, quem está nos acompanhando pela televisão, viu ali aquela parede do Palácio do Planalto, onde várias vezes a gente apresenta o programa Nos Corredores do Poder e ela fica no fundo ali da gente, aí tudo em preto e branco e destacando ela colorida. Boa explicação aí. Eu confesso que eu não sabia que era por causa disso a mudança não, viu, Mariana? Apesar de já ter visto outras fotos sendo colocadas lá nas gestões anteriores, já que eu estou cobrindo aqui política há quase 20 anos. Enfim. Agora vamos até a redação da TV Brasil em São Paulo, onde Gabriela Santillo tem informações de desdobramentos de investigações que envolvem políticos e estruturas de poder. Boa noite, Gabriela. O CAD pediu condenação de empresas por aquele caso do cartel em metrôs e trens e em outra apuração, João Dória e Covas viraram réus. Com qual dessas notícias você começa? Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos começar por essa condenação recomendada pela Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em relação a 16 empresas e 52 pessoas físicas por formação de cartel em licitações públicas de trens e metrôs em São Paulo, no Distrito Federal, em Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul. As provas colhidas na investigação levaram à conclusão de que empresas e funcionários interferiram no resultado de pelo menos 27 projetos relacionados a licitações. Eles dividiram os processos e combinaram valores das propostas a serem apresentadas. Então, implantaram estratégias anticompetitivas, incluindo institutos que formalmente eram legais, como consórcio e subcontratação, para dar uma aparência de competição real. As investigações começaram em 2013, mas os primeiros contatos ilícitos foram em 1998 no projeto da linha 5 de metrô aqui de São Paulo. Mas também estavam envolvidas aí ao longo dos anos manutenções de trens de São Paulo e do DF, por exemplo, entre outros casos. Agora o caso segue para análise do Tribunal Administrativo, que é o responsável pela decisão final. Daí, se condenadas, as empresas podem ter de pagar multas de até 20% do valor do faturamento bruto com essas ações ilícitas. Já as pessoas físicas envolvidas ficam sujeitas a multas que vão desde de R$50 mil a R$2 bilhões. E como você disse, tem a outra investigação também. Na verdade, a Justiça de São Paulo aceitou hoje uma denúncia contra o ex-prefeito e governador eleito de São Paulo, João Dória, e o atual prefeito Bruno Covas, além dos ex-secretários Anderson Pomini e Cláudio Carvalho de Lima, após uma denúncia de improbidade administrativa. A denúncia aconteceu por causa dos editais do Carnaval de 2018 e 2019, que tiveram a empresa Dream Factory como vencedora. Na ação que foi aceita pela Justiça, o Ministério Público pediu anulação do edital do Carnaval 2019 e elaboração de um novo, porque notou irregularidades no modelo que foi escolhido para a contratação. O procedimento preliminar de manifestação de interesse. A juíza responsável afirmou na decisão que achou curiosa, entre aspas, aí nas palavras dela, a contratação sem ter tido uma apresentação do plano de trabalho ou justificativa de preços. A Prefeitura de São Paulo já se posicionou, disse em nota que os procedimentos foram feitos com rigorosos parâmetros legais e administrativos e que tudo foi feito de forma transparente. Além disso, disse também que, assim que notificada, dará todos os esclarecimentos necessários. Mesma justificativa dada pela assessoria de João Dória, que também se colocou à disposição da Justiça. Agora há pouco a gente também recebeu o posicionamento da Dream Factory, da empresa, que falou que, além de se disponibilizar para a Justiça, também vai fazer correções em relação a essa ação do Ministério Público, porque diz que, inclusive, estava envolvido apenas um desses editais e não nos dois. Deve fazer algumas correções na ação do MP. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Gabriela. E no Rio de Janeiro, o empresário Jacob Barata Filho disse que o setor de ônibus repassou R$145 milhões ao ex-governador Sérgio Cabral no período de 2010 a 2016. Ele depois, hoje, é o juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio, no âmbito da Operação Ponto Final. O advogado de defesa de Cabral, Rodrigo Roca, negou o recebimento dos valores informados por Barata. Segundo ele, não há prova nem documentos que sustentem essa afirmação.
Eu aproveito para trazer também aqui outros destaques do noticiário de hoje. Em 2018, a Controladoria Geral da União recuperou para os cofres públicos mais de 7 bilhões e 200 milhões de reais por meio de medidas contra irregularidades e má gestão. O dado foi apresentado hoje no balanço das principais ações e resultados da pasta em evento relacionado ao Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado no último domingo, 9 de dezembro. Além disso, outro número divulgado é que o governo federal expulsou 566 servidores públicos federais por irregularidades neste ano. Segundo a CGU, o número é o mais alto desde o início da série histórica, em 2003. A prática de atos relacionados à corrupção foi o principal motivo das punições, com 371 penalidades, o que corresponde a mais de 65% dos casos. Nos últimos 15 anos, mais de 7 mil servidores foram expulsos. E uma outra notícia em destaque na Agência Brasil é a morte de mais uma vítima do ataque à Catedral Metropolitana de Campinas. Heleno Severo Alves tinha 84 anos e morreu na manhã de hoje. Com ele, 5 pessoas foram mortas por um atirador durante a missa no meio-dia de ontem. Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, autor dos disparos, cometeu suicídio logo em seguida. De acordo com a polícia, ele usou uma pistola comprada ilegalmente. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, já colocou a Polícia Federal à disposição para investigar o caso. O presidente da República, Michel Temer, e o presidente eleito Jair Bolsonaro usaram as redes sociais para lamentar a tragédia em Campinas. E ainda sobre segurança pública, uma operação no Rio de Janeiro deixou 2 mortos e 15 presos. E há pouco, a Advocacia Geral da União entrou com um recurso no Superior Tribunal Federal pedindo que o ministro Luiz Fux considere decisão que suspendeu a tabela de preços mínimos de fretes. A gente lembrando que era aquela discussão ainda da época da greve dos caminhoneiros. E no próximo bloco você confere conosco a retrospectiva dos fatos que circularam nos corredores do poder em 2018. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Só para esclarecer uma informação do bloco anterior, a Advocacia Geral da União entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo que o ministro Luiz Fux reconsidere a decisão que suspendeu a tabela de preços mínimos de fretes. Agora a gente começa de fato o bloco com o que prometemos no bloco anterior, que é uma retrospectiva dos fatos que circularam nos corredores do poder em 2018. Você já começou a conferir com a gente ontem e a partir de agora você confere também com a gente as notícias relacionadas aos fatos que marcaram o ano com retrospectivas temáticas. A gente apresenta um balanço hoje de fatos que marcaram o noticiário geral no país e também notícias da economia. Então vamos começar aí falando da questão dos fatos que ocorreram no Brasil de assuntos gerais. A gente segue, portanto, falando deste assunto. E hoje, a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel, e o repórter da Rádio Nacional, Leandro Martins, me ajudam a fazer essa retrospectiva. Tá, Carol? Combinado? Combinado. A gente começa falando, então, Rosiane, de um dos assuntos que mais marcaram 2018, que foi o incêndio que destruiu completamente o Museu Nacional do Rio de Janeiro em setembro. Esse museu foi residência da família real entre 1822 e 1889 e sede da primeira Assembleia Constituinte Republicana até 1889. Foi uma perda irreparável, né? Causou uma comoção internacional e mostrou também que grande parte dos museus brasileiros é vulnerável a esse tipo de tragédia, por falta de manutenção, conservação, por falta de verba. Diversas autoridades falaram do assunto. Eu espero, sinceramente, que isso tenha sido um alerta para gestores, um alerta para autoridades, um alerta para todos envolvidos no meio cultural. É fundamental que medidas sejam tomadas pelos responsáveis por cada museu, por cada instituição, para que algo assim não aconteça em outras instituições. Medidas preventivas, medidas de zelo, de cuidado, é preciso valorizar
valorizar e cuidar mais e melhor do nosso patrimônio cultural. Esse incêndio no Museu Nacional desencadeou uma série de ações por parte do governo federal que articulou a criação de uma rede de apoio econômico para viabilizar a reconstrução do prédio. Em viagem à Europa, o ministro da Educação, na ocasião, Rocieli Soares, conversou com autoridades da França, Espanha e de Portugal e nas conversas os europeus se comprometeram a contribuir com ajuda técnica e também com peças. Aí, Rosiane, o que a gente vai relembrar agora também são tragédias que foram relacionadas à questão de infraestrutura no país, né? Teve uma queda de um viaduto aqui no centro da capital federal em fevereiro, sem mortes, mas que até hoje não foi reconstruído. Em São Paulo, um viaduto cedeu 2 metros na Marginal Pinheiros e aí a gente lembra também do incêndio e também do desabamento de um prédio abandonado em São Paulo em maio, que causou 9 mortes, Rosiane. E agora vamos falar também de educação, né? Já que a gente está falando de assuntos gerais. Começou neste ano o modelo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, com juros zero para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. E agora, no fim do ano, foi aprovado o novo currículo do ensino médio que pretende nortear a educação nas escolas públicas e privadas. Mas para concluir essa retrospectiva de assuntos gerais, né, Carol, vamos falar de um assunto que, de fato, parou o país em 2018. O Brasil ficou atordoado, paralisado diante da greve dos caminhoneiros. E uma situação que ninguém esperava, né, Rosiane? Era uma situação assim, pouca gente imaginava que uma greve poderia parar o Brasil, mas isso aconteceu, né? Os caminhoneiros bloquearam as rodovias, o resultado foi um desabastecimento de alimentos, combustíveis, medicamentos e até animais morreram de fome por falta de ração. Os caminhoneiros protestavam contra aumentos frequentes no preço dos combustíveis, principalmente do diesel. Também reclamavam da incidência de impostos e condições precárias de trabalho. Esse caos provocado por essa greve acabou gerando a demissão do presidente da Petrobras e o governo iniciou negociações. Muitos motoristas até quiseram, mas foram impedidos de abandonar a manifestação. Então foi preciso acionar as Forças Armadas para liberar as rodovias. E isso tudo, essa greve, esse drama, durou 10 dias e gerou um prejuízo enorme à população e à economia do país. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade não só ao brasileiro, que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida, especialmente dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua, não é? Para que em 2, 3 dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Carol, muito obrigada, viu, por participar e me ajudar nessa retrospectiva 2018, que ainda tem muito fato para a gente contar. E já que falamos dos impactos econômicos da greve dos caminhoneiros, eu vou aproveitar para fazer uma rápida retrospectiva de economia. Eu vou chamar, então, o repórter Leandro Martins, na Rádio Nacional, para me ajudar nesta tarefa. Leandro. Rosiel, boa noite a você e a todos. Como a gente já recordou aqui, essa greve dos caminhoneiros teve um grande impacto paralisador da atividade econômica, sentido especialmente pela indústria. Para se ter ideia, no mês da greve, a atividade industrial voltou ao patamar de 2013 e teve queda de 11%. Mas como a questão foi pontual, passada a greve, em junho, a indústria já conseguia retomar os níveis de abril, Rosiane. Fato, Leandro, é que as maiores turbulências econômicas neste ano aconteceram no primeiro semestre. No período, para a gente lembrar, o Banco Central teve dificuldades em conter a alta do dólar e o preço da moeda americana, associado ao aumento do valor do barril do petróleo no mercado internacional, pressionou o preço dos combustíveis, que era um dos motivos justamente da greve dos caminhoneiros. Sobre o dólar, foi um ano de muitas variações. Em setembro, a moeda atingiu o maior valor desde o Plano Real, ultrapassou
R$ 4,20. Os principais motivos para a pressão do câmbio foram a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que prometia afetar muitos países emergentes, como o Brasil, e, claro, o cenário eleitoral muito incerto naquele momento. A partir de outubro, com a decisão da Presidência da República e sinalizações de trégua na guerra entre Estados Unidos e China, lá no G20, a moeda americana cedeu e chegou a recuar ao patamar de R$ 3,70 por ali, caindo mais de 8%. O resultado eleitoral também elevou a Bolsa de Valores em 10% e em novembro a Bovespa ultrapassou os 90 mil pontos. Portanto, vamos encerrando o ano com motivo para comemorar na economia, né, Leandro? Exato, Rosia. Com a retomada do crescimento e do emprego, juros baixos e inflação controlada. O mercado prevê que a inflação vai ficar abaixo de 4,5%. O recuo nos preços foi tão grande que, por 2 vezes, o país registrou deflação este ano. Outro dado para comemorar é a taxa básica de juros, que está no patamar mais baixo desde o início da série histórica, lá em 1986. A Selic ficou em 6,5% ao ano. Além de tudo isso, o IBGE confirmou em 2018, que após 2 anos encolhendo o PIB, Produto Interno Bruto do país, foi positivo em 2017, ou seja, a economia do país voltou a crescer. Nós tivemos problemas sérios. Quando eu cheguei ao governo, nós tínhamos um PIB negativo de 5,9%. Mas no ano seguinte, nós tivemos um PIB positivo de 1%. Ou seja, avançamos 6,9%. E este ano, não fora a greve dos caminhoneiros, que criou, eu reconheço, um grande problema, nós iríamos a 3,5% do PIB, mas vamos ainda ter um PIB positivo de 1,4%, 1,5%, 1,6%, mais ou menos isso. É com você, Rosiane. Obrigada, Leandro. A consequência disso tudo é que o emprego começou a demonstrar recuperação e em setembro já apontava a maior criação de vagas formais desde 2013. Boa noite a todos. Até amanhã.